Olá, galerinha do terceiro ano, estamos aqui novamente para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula do assunto acústica, certo? Eu vou iniciar hoje na página 49, só tem mesmo a introdução, então vou começar na página 50, falando de ressonância. Hoje eu vou falar sobre ressonância e efeito Doppler. Primeiramente, ressonância. O que seria ressonância? Na natureza, está comprovado e sabemos que, hoje nós sabemos, né, que todo o corpo possui uma frequência, que a gente chama de frequência natural. Qualquer corpo tem uma frequência natural. Quando um segundo corpo interage com esse corpo que tem frequência natural, fazendo com que as suas frequências fiquem iguais, se colidam, a gente diz que eles entraram em ressonância. O que seria isso assim? Na prática, não tem como eu fazer aqui, mas eu vou dizer a vocês. Não sei se vocês já viram aqueles campeonatos de quebrar taça no grito, não é isso? É muito difícil, né? Mas com alto-falantes consegue. A taça, ela tem uma frequência natural, ela oscila com a frequência natural. A gente diz que essa frequência natural é a frequência preferida de certos objetos. Vamos supor, essa taça, a frequência natural dela é de 3 Hz, certo? Se uma fonte começar a emitir um som perto dela com uma frequência de 2 Hz, de 2, ela vai mexer um pouco, né? Ela vai oscilar um pouco. Se uma fonte for colocada perto dela e essa fonte emitir 4 Hz, olhe que a natural dela é 3, certo? Mas se uma fonte colocar 4 Hz acima da natural dela, ela não vai quebrar, ela vai também mexer um pouco, vibrar um pouco. Porém, se uma fonte emitir sons da mesma frequência natural da taça, ou seja, 3 Hz, 3 Hz, com 3 Hz natural da taça, a taça vai vibrar com maior força até quebrar. Por quê? Quando a frequência igual uma a outra se encontra, é como uma se encaixasse na outra, fazendo com que a sua amplitude aumente. Para essa amplitude aumentar, ambas as frequências têm que ser iguais. Se as frequências forem iguais, se elas se encaixarem, a amplitude aumenta. E se a amplitude aumenta, o objeto vai vibrar cada vez mais. É no caso da taça, né? Muitos conseguem chegar à mesma frequência da taça e fazer com que ela quebre. Geralmente, alto-falantes conseguem, né? Pessoas conseguem, mas isso é raro. No livro de vocês, na página 50, ele dá o exemplo de uma ponte. Em 7 de novembro de 1940, na cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, ocorreu um dos mais célebres e trágicos casos de ressonância de que se tem notícia. Em um dia calmo, a frequência do vento que soprava naquela cidade coincidiu com a frequência de uma ponte. Ao entrar em ressonância, essa ponte começou a vibrar como se fosse constituída de um material extremamente flexível e acabou tendo sua estrutura rompida. Ou seja, nesse exemplo aí, foi a frequência do vento que coincidiu com a frequência natural da ponte. Ambas se encaixaram, fazendo com que a amplitude da ponte aumentasse e ela começasse a vibrar cada vez mais até sua estrutura se romper. Então, gente, ressonância é isso. É quando existem corpos cuja frequência natural interage com outros corpos na qual a frequência é igual, coincide. Ele dá até também o exemplo no livro de vocês de corda de violão ou membrana de um pandeiro, que tem frequências naturais específicas. Dessa forma, se nas proximidades de um violão for colocada uma fonte emitindo ondas sonoras com frequências constantes iguais à frequência natural de vibração de uma das cordas do violão, ocorrerá uma ressonância e essa corda começará a vibrar. Lembrem, ressonância só ocorre quando as frequências são iguais de uma com a outra, ok? Continuando a nossa aula, agora vamos para o efeito Doppler. Como a gente caracteriza o efeito Doppler? No livro de vocês, quando vocês vão dar uma lida, que eu espero que vocês leiam, ele fala aí de um exemplo das estrelas e galáxias. Quando alguma estrela está se afastando de nós,
tem um aparelho que detecta, né, esse afastamento e diz que ela sofre um fenômeno chamado de redshift, que é a frequência que essa estrela emite puxada para o vermelho. Se essa estrela se aproxima, é o blue shift, que é a frequência puxada para o azul, né? Desviada para o azul. Então, essa teoria foi a que formulou e deu mais ênfase ao Big Bang, que eles sempre viram que todas as estrelas, a galáxia, ela emite frequência puxada para o vermelho, redshift. Então, significa que ao invés de elas estarem se aproximando, elas estão se afastando, certo? Como a gente caracteriza o efeito Doppler aqui na Terra, né? Já que as estrelas é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Aqui, em relação ao som, que é o que a gente está estudando, que é uma onda mecânica, a gente pode perceber o efeito Doppler em certas circunstâncias de algo também se afastando e se aproximando. Por exemplo, quando a gente está parado e passa um carro de som, a gente percebe quando o som está chegando mais próximo, a frequência vai aumentando quando ele está bem próximo a nós. Quando o carro de som começa a se afastar, a gente começa a perceber que a frequência vai diminuindo. Isso é o efeito Doppler aqui, né, em fenômenos acústicos. Já para a gente trabalhar com equações de efeito Doppler, certo? A gente tem que também compreender as grandezas, né? O que significa cada grandeza. São algumas letrinhas, tá aí no livro de vocês. Ó. V0, módulo da velocidade do observador. VF, módulo da velocidade da fonte. VS, módulo da velocidade do som no ar. VAP, módulo da velocidade aparente do som. Lambda, comprimento de onda. F, frequência real do som emitida pela fonte. FAP, frequência aparente do som percebido pelo observador. Essas são as grandezas fundamentais que elaboram as equações dependendo da situação. Por exemplo, na primeira situação em que o observador se aproxima de uma fonte parada, ou seja, o observador está andando, a fonte que emite o som ela está parada. Então, a equação usada é frequência aparente igual a F vezes Vs mais V0 dividido por Vs. Quando o observador se afasta dessa fonte parada, a equação ela muda só o valor que antes era mais, passa a ser menos, mas as letras são as mesmas. Frequência aparente igual a frequência vezes Vs menos V0 dividido por Vs. Agora o inverso, né? Quando o observador está parado e a fonte está chegando até ela, a gente usa a seguinte equação. Frequência aparente igual a F vezes Vs dividido por Vs menos Vf. Já quando a fonte se afasta, o observador continua parado, como eu disse anteriormente, essa é igual. A equação é a mesma, só vai mudar o sinal que antes era menos, lá embaixo agora vai ser mais. Ok? Fica frequência aparente igual a F vezes Vs dividido por Vs mais Vf. Galerinha aí do terceiro ano, né? Vou fazer aqui um emendado, na verdade. Bom, eu retorno aqui, né? Eu tava fazendo agora os exemplos de atividades e eu notei que eu pulei um tópico, que foi o inicial, né? Foi na página, deixa eu dar uma olhada aqui. 48, página 48, que fala de eco e reverberação. Eu pulei um pouquinho esse tópico, mas eu vou falar aqui até de modo mais informal, sentada. Enfim, a diferença de eco e reverberação. Assim como a luz, o som, a onda sonora também sofre reflexão. Ou seja, reflexão é quando ela se propaga, bate no anteparo e volta até você. Isso se chama reflexão. Já foi estudado em óptica, não é isso? A luz bate e volta. Com a onda não é diferente, é do mesmo jeito, ok? E existem duas diferenças dessa reflexão, é o eco e a reverberação. Quando a gente está no banheiro, quando a gente está na igreja, a gente vê a nossa voz, parece um eco, né? Todo mundo diz eco. A nossa voz, ela ecoa, né? Assim? Só que você perceber, não é bem um eco. Um eco é quando a sua voz vai e volta para você quase que nítido e uma vez só, certo?
Quando ela ecoa mais de uma vez, é o que ocorre com a reverberação. O eco, para ele ser propriamente dito um eco, ele tem que bater em um único anteparo. Único anteparo. É como se você estivesse aqui e na sua frente tivesse uma parede. Agora, detalhe, essa parede tem que estar longe de você, no mínimo 17 metros. Se ela estiver um pouco menos de 17 metros, e se tiver outros obstáculos além dela, aí a onda sonora emitida, por exemplo, por sua voz, não é mais um eco, e sim uma reverberação. O eco, como eu disse a vocês, é quando a onda sonora bate em um anteparo só e volta. Reverberação é quando a onda sonora bate em vários anteparos, mais de um anteparo, certo? Aí se torna reverberação. Aquilo que nós escutamos no banheiro é reverberação, parece um eco, mas é sua voz que bate em vários anteparos até chegar no seu ouvido, então chega mais de um reflexo. Então, aí é a reverberação. E o detalhe também, para reverberar, né, tem que chegar no mínimo com a velocidade inferior a 0,1 segundo. Já o eco não, tem que ser um pouco superior a 0,1 segundo. Então, aí a diferença de reverberação para eco. Eco ocorre quando a onda sonora bate em um anteparo e tem que estar no mínimo 17 metros de distância. Se estiver mais próximo, já não é mais eco, sofre uma reverberação. E reverberação é quando sua voz ou uma onda sonora, ela não sofre reflexão de um anteparo, e sim de vários. Aí uns dizem, e por que em certos ambientes minha voz não sofre reverberação? Como, por exemplo, meu quarto. Não sofre reverberação. Porque os móveis, né, os objetos, eles absorvem a onda sonora. Então, boa parte dos objetos, na hora que eu estou falando aqui no meu quarto, absorve essa minha onda sonora, então não vai reverberar. Se eu, por exemplo, tirar todos os móveis do meu quarto, ficasse o quarto limpo, sem nada, e falasse, com certeza minha voz ia reverberar, como se eu estivesse dentro de um banheiro, por exemplo. Certo? Eu esqueci essa partezinha porque vai ter um exemplozinho no livro de vocês falando sobre reverberação e eco. Então é isso, gente. Bons estudos. Vamos lá, galerinha, 2 exemplos, um envolvendo eco e o outro envolvendo efeito Doppler, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Um som se propaga com velocidade de 200 metros por segundo. Após 4 segundos, se escuta o eco. Calcule a distância entre a fonte e a superfície que o refletiu. Bom, para eco e reverberação não existe uma equação propriamente dita, certo? A gente sempre usa equações que se encaixam na questão. Por exemplo, essa de eco, dá para a gente usar a equação da velocidade. Velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ele está dando a velocidade, está dando o tempo, então ele quer a distância, ele quer o ΔS. Substituindo os valores, a velocidade, onde tem V, vocês colocam 200 igual. ΔS é o que a gente está procurando, dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Se eu fizer isso aqui, ó, meio pelos extremos, meu ΔS vai ser 200 vezes 4, que daria 800 metros. Isso aqui é um exemplo simples de eco, certo? Segundo, é um pouco mais complicado. Fala sobre efeito Doppler, né? Aquele fenômeno em que a gente escuta diferentes frequências dependendo da fonte emitida, se ela está se aproximando, se ela está se distanciando, enfim. Aqui é parecida com o livro de vocês. Eu vou colocar uma questão dessa. Quer dizer, pedir para vocês fazerem uma questão parecida como essas que está no livro de vocês, certo? Então, vocês tomem como base aqui. Eu disse que o efeito Doppler, existem 4 equações, dependendo da questão dada. Aqui eu vou dar eu vou usar 2 tipos de equações. 2 tipos, Aqui só pega 2, só vou mudar mesmo o sinal. Ok, vamos começar. Um móvel
com uma fonte sonora se move com velocidade de 40 metros por segundo. Um outro móvel se move de sentido contrário a 20 metros por segundo. Então, a gente já nota que a fonte ela está em maior velocidade. Então, a fonte que está em velocidade em comparação a um segundo móvel também está com velocidade, porém está com a velocidade inferior. O som da fonte tem frequência de 800 Hz. Se a velocidade do som é 330 metros por segundo, qual é a frequência aparente do som ouvido pelo segundo móvel, que é esse que tem a velocidade menor, antes do cruzamento? E depois vocês vão calcular após o cruzamento. Então, é 2 cálculos, 2 equações. Primeiramente, vamos calcular essa frequência aparente, por isso que tem aqui, ó, frequência AP, FAP, frequência aparente antes do cruzamento, certo? Então, vamos lá. Esse Fzinho aqui, ó, o primeiro, é a frequência da fonte. Então, qual é o valor que a gente vai colocar? Aqui, ó, 800. Então, onde tem F, é 800, multiplicado pela velocidade do som, que é 330, mais a velocidade do observador, 20, dividido velocidade do som, de novo, mesmo valor que dá em cima, dá embaixo, 330, menos a velocidade da fonte, 40. Ok? Então, aqui ficaria frequência aparente igual a 800, multiplicado 330 menos 20, daria quanto? Menos não, mais, perdão, 330 mais 20. 350, dividido por 330 menos 40, 290. Continuando, ficaria 800 multiplicado. Aqui vocês vão ter que dividir 350 para 290, que daria aproximadamente 1,20, colocando aqui, certo? Então, 800 vezes 1,20, 960 Hz. Essa é a primeira, quando o ouvinte, né, está escutando o som antes de se cruzar com a fonte. Agora, após o cruzamento, é a mesma equação? É a mesma equação, só vai mudar o quê, ó? Os sinais. Ficaria frequência aparente igual a 800 vezes 330. Aqui não, mais 20. Ficaria menos 20. Dividido por, aqui não é menos, ó. 330 menos 40, aqui já vai ser mais 40. A diferença é só essa, gente. Só a mudança dos sinais, depois que eles se cruzam. E depois dá no mesmo. Então, ficaria 800 multiplicado 330 menos 20, 310. Dividido por 330 mais 40, 370. A minha frequência aparente é 800, que multiplica 310 dividido por 370. Daria quanto mais ou menos? Então, ficaria 800 multiplicado por o valor da divisão aqui, que deu aproximadamente, que eu vou colocar 0,83. Tem vários números atrás, mas eu vou colocar só 2 números após a vírgula, certo? Multiplicando esses dois valores, 800 vezes 0,83, 664 Hz. Essa é a frequência aparente depois que a fonte, depois que a pessoa, o ouvinte, cruza, né, pela fonte emissora de som. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né?
é simples, por outro lado não, principalmente nessa parte, enfim. Qualquer coisa vocês sabem por onde tirar dúvida e bons estudos.